Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora mais uma edição aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Você sabe que todos os domingos a gente tem esse encontro aqui na Rádio 91, em que a gente trata sobre um tema ligado à vida da nossa igreja. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a pastoral da educação. Pastoral essa que está bem em sintonia com esse momento que a gente vive hoje, da campanha da Fraternidade 2022, que trata justamente sobre a questão da educação. E para falar conosco sobre o trabalho dessa pastoral, também falar sobre essa relação com a campanha da Fraternidade, a gente recebe hoje a articuladora arquidiocesana da Pastoral da Educação, Marcele Noronha. Um ótimo dia, Marcele. Bem-vinda aqui à Rádio 91. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que nos acompanham através da 91 FM e a todos da Arquidiocese de Natal e demais dioceses. Nosso muito obrigado pelo convite. E aí, Marcele, para começar essa nossa conversa, eu queria que você falasse inicialmente o que é a Pastoral da Educação. Bom, a Pastoral da Educação é a pastoral que busca a integração aos projetos pedagógicos, assumindo um papel fundamental e formativo dentro da comunidade educativa. Então, a pastoral ela vai cuidar desse processo pedagógico vinculado à luz do Evangelho, né, daquela luz paroquial que nós temos, e é uma pastoral que sintetiza a ação evangelizadora, promove ações que favorecem a vivência do mandamento novo de amar como Cristo nos amou, não é? Podemos dizer que é a presença evangelizadora da igreja no mundo da educação. A pastoral da educação ela possibilita, por meio de processos pedagógicos dinâmicos e criativos, o encontro das pessoas, né? O encontro com os valores do reino de Deus. Trata-se, portanto, de uma reflexão e ação conjunta que questiona criticamente à luz dos valores evangélicos, a educação em si, os processos educativos, não é, Luísa? E as estruturas das instituições, que nós não podemos esquecer, né? As estruturas dos movimentos de educação, bem como a vida e a ação dos educadores, dos pais, né? Dos estudantes. Então, essa visão geral da comunidade educativa, não é? E dos formadores de opinião. Os professores, eles são formadores de opinião, não é? Então, temos que ter esse cuidado, né, com esses formadores, né, de pessoas que influenciam direta e indiretamente na formação humana. Sem dúvida. E antes de começar aqui o programa, a gente estava conversando, você é educadora, né, diretora de uma escola. Sou. E a gente estava conversando justamente hoje sobre essa sociedade que a gente vive, não é? Assim, uma sociedade Exato. Muito adoecida. Isso. E eu acho que a pandemia até ajudou nesse aspecto, né? Com certeza. E eu acho que a missão da pastoral ela se torna ainda mais necessária, né, no ambiente escolar. Mais ainda, se a pastoral ela já tinha aquele cuidado com o estudante, com o jovem, com o adolescente, agora nós temos um outro contexto, né? A pandemia ela veio realmente para nos trazer fragilidades já existentes, né? Potencializou essas fragilidades e os educadores eles tiveram realmente muitos problemas emocionais. Nós gestores sofremos muito com isso, com essa distância, esse distanciamento do estudante. O estudante ele é muito jovem, ele é muito intenso, muito ativo. Então a cultura do encontro é muito presente na vida deles. E foi algo que nos pegou de surpresa a todos nós e tivemos que nos readaptar a esse momento, né? E hoje é que nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos negativos, né? Que ainda perduram nessa nossa sociedade, principalmente na educação, que foi uma das que sofreu mais com essa pandemia, né? O processo de ensino-aprendizagem ficou muito sacrificado nesse processo. Sem dúvida. Demais. E aí, Marcele, qual a missão da pastoral? Assim, de que forma ela atua para os nossos ouvintes, assim, de forma prática, vamos dizer assim? Bom, a igreja, através da pastoral da educação, deu e dará prioridade à família, né? A família, a infância, a juventude, a formação de comunidades e de lideranças. Então, isso naturalmente deve se realizar em conjunto com as pastorais específicas que cuidam da família. Pastoral da USCC, não é? A pastoral familiar, que está intensamente ligada ao processo da família, não é? É mais criterioso nisso aí, as crianças, a juventude, a pastoral da juventude, a pastoral da catequese.
a Pastoral da Comunicação, que teve um papel importantíssimo nessa época de pandemia. Quero até parabenizar vocês. Vocês foram, assim, luz na nossa vida e na vida das paróquias. Vocês tiveram um papel, assim, fundamental. Eu disse, foi luz na nossa caminhada, que coisa viu? Boa. Parabéns. E essa ação da Igreja das Comunicações foi muito importante, né? Então, a Pastoral da Educação, ela atua nessas frentes, né? Durante a pandemia, a Pastoral da Educação, basicamente, aqui na Arquidiocese, ela foi fundada em 2018. Ela foi implantada em 2018. Mas, devido à pandemia, né, nós tivemos que ficar mais nas mídias, né? Sim. Tivemos webinar, né? Tivemos alguns processos nas paróquias, mas algo mais remoto, entendeu? Então, por enquanto, aconteceu isso aí, né? De estar um pouco distante, né? Porém, agora nós estamos trabalhando na assessoria da campanha da fraternidade, bem atuante na assessoria da campanha da fraternidade e de formações, de um modo geral, né? E realizamos um seminário arquidiocesano, que nós intitulamos como Educação e Humanismo Solidário, e que foi justamente na época da sugestão do Papa Francisco a um pacto educativo global, né? Então, nós realizamos esse seminário na paróquia de Santo Afonso, Maria de Ligório, juntamente com o padre Matias. E esse seminário nos trouxe alguns frutos. Eu trouxe a presença também do padre Júlio César Rezende, que é assessor do setor educação da CNBB. Então, ele realmente esteve aqui conosco e, a partir daí, fizemos também alguns webinários virtuais, né, sobre alguns temas. Participamos também do Nordestão da Pastoral da Educação, que aconteceu em Recife. Também foi um fruto muito importante para a nossa pastoral, não é? Porque nós tivemos a presença de Dom Henrique Soares e o conhecemos pessoalmente e tivemos a graça, né, de colher muitos frutos, né, que ele nos passava relacionados à educação. Ele era um amante da educação, né? E a partir daí também estamos colaborando com ações no setor da educação da CNBB. Sim. Né? Participamos da formação do material do texto base, né? O nosso coordenador, que é o diácono Márcio Azevedo, ele participou da formação do texto base e eu participei da formação do material do ensino médio, dos encontros do ensino médio, como também o padre Matias, que participou da formação do material do Nordeste 2. Então, assim, estamos bem atuantes, mesmo o padre Matias estando na pastoral universitária, mas estamos sempre em conjunto as ações da Pastoral da Educação e pastoral universitária. E a partir daí também tivemos um momento muito satisfatório na paróquia do Bom Jesus, com a ajuda do IFRN, o IFRN Central, o IFRN Cidade Alta, né? E esse projeto, ele realmente foi um projeto bem expressivo, com crianças, né, da região, da Escola São José, ali da proximidade da Paróquia do Bom Jesus. Então, foi algumas ações, né, da Pastoral da Educação que vão ser intensificadas justamente agora com o retorno das atividades presenciais. Pois é, você estava falando que a Pastoral foi, assim, implantada na Arquidiocese em 2018, né? E, assim, pouco tempo depois veio a pandemia, né? Exatamente. Então, foi até um desafio aí para vocês. Exatamente. Você falou dessas atividades que estão acontecendo, né? Que vem acontecendo ao longo do tempo. Nas paróquias, como é que está esse processo, assim, de implantação da pastoral? É uma pastoral, assim, que toda paróquia pode ter ou é algo mais, assim, específico no âmbito arquidiocesano? Não. Todas as paróquias. Então, à medida que a paróquia sentiu o chamado, a necessidade de implantar essa pastoral da educação, então a comissão presta todas as informações e assessorias necessárias, né? Então, estamos à disposição, né, a partir do interesse do pároco, da paróquia, né? Paróquias onde existem universidades mais próximas, escolas, sejam elas estaduais, né, da rede pública ou privada. Então, essas paróquias, elas têm um viés de ter um interesse maior, né? Porque a comunidade está inserida nesse processo educativo, sim. né? A igreja, ela atua diretamente nesse processo educativo. Então, quando essa região ela é mais favorável, então se torna até um pouco mais fácil, não é, Luísa? Mas
não deixa de ser um desejo maior da paróquia. Existindo o desejo da paróquia, estamos à disposição, tanto eu como o diácono Márcio Azevedo, nossos colaboradores, toda a equipe, de implantar a pastoral da educação na Arquidiocese de Natal. E é importante a gente até destacar aqui para os nossos ouvintes, principalmente se você está chegando pela primeira vez hoje aqui na nossa emissora, a rádio, ela surgiu justamente de um processo educativo, né? Era para levar a educação por meio do rádio. Sim. E principalmente para comunidades rurais, pessoas que não tinham acesso à educação. Então a rádio atuou, ela surgiu na verdade dessa necessidade, né? Surgiu como um fruto aí do movimento de Natal. E na nossa arquidiocese a gente já tem algumas experiências também nesse sentido, né? Alguns cursos na universidade surgiram também com apoio da igreja, principalmente voltados esses no campo das ciências sociais, né? Então, assim, já mostra também esse protagonismo e essa preocupação da arquidiocese com esse âmbito da educação. Exatamente. Muito bom esse processo, porque, de fato, a rádio é um meio de acessibilidade de muitos, sim, né? Bem diferente da internet, por exemplo, que hoje já é um pouco mais, já está se expandindo, mas ainda tem algumas comunidades que não chegam, né? O telefone também tudo, mas a questão da rádio é um processo, de fato, que chega a muitas comunidades. Com certeza. Muitas comunidades. Inclusive, as aulas remotas também existiram nos rádios, né? Agora, nesse processo, onde não se tinha internet em algumas regiões. Então, é de extrema importância mesmo. Sem dúvida. Inclusive, até o rádio que está aqui no nosso estúdio, no momento do nosso programa, era o rádio que era utilizado nas escolas radiofônicas, nesse processo, né, de educação à distância. É o rádio cativo. E aí, Marcele, já entrando um pouquinho assim nesse contexto da campanha da fraternidade, nesse ano é um tema assim bem oportuno, né? Falar sobre fraternidade e educação. Temos aí como lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Estou aqui com o texto base e tem um momento que ele fala sobre a questão da formação humana e o papel da educação. Hoje, qual é o papel da educação? Hoje, Luísa, o papel da educação ele está bem extensivo a todos, né? A toda a comunidade. Então, hoje a educação ela precisa estar nas famílias também. Então, não se tem mais aquela educação onde nós temos que contemplar apenas os estudantes, né? Nós temos que contemplar o ser humano de um modo geral, a formação humana integral. Né? Não temos mais aquele estudante que vai à escola só à procura de conhecimento. Nós temos aquele estudante que também vai à procura de uma formação humana. Então, as escolas que têm realmente esse viés, elas são escolas mais procuradas. Né? Eu sou gestora de uma escola, como você sabe, é uma escola extremamente procurada justamente por isso, pelo cuidado com o ser humano, pelo cuidado com o outro, pela cultura do encontro, por a família ter ser abraçada pela escola, né? Se ver o contexto também emocional dessa família, né? Como esse aluno está inserido na sociedade, no meio dele, né? Então, hoje, a educação ela está muito ligada a esse processo de formação humana integral e, de qualquer maneira, solidária também. Né? Sem dúvida. E nós que estamos na igreja, somos igreja, quando nós estamos nas formações da campanha da fraternidade, nós somos igreja. Né? Então, nós temos o viés educativo à luz do Evangelho. Então, nós estamos relacionados a essa cultura do encontro, estamos levando às famílias esse amor de Jesus para todas as famílias. Então, é importante que a pastoral chegue até essas paróquias e chegue até essas escolas. Então, muitas escolas ainda sem rumo, entendeu? Estudantes que não têm um projeto de vida. Né? Na campanha da fraternidade, a gente trabalha esse tema, não é? O jovem ele precisa ter um projeto de vida, né? E essa disciplina tornou-se uma disciplina a partir do ano de 2018. Então, o Ministério da Educação, já preocupado com esse contexto emocional do estudante, colocou essa disciplina nas primeiras séries do ensino médio, né? E depois foi extensiva a todo o ensino médio. Então, a disciplina chamada Projeto de Vida. Não é? E aí, esse estudante ele já começa, a partir do primeiro ano do ensino médio, a de fato ter um projeto de vida. Não é? O que é que ele quer? Né? Não é só o que ele quer ser profissionalmente. Né? O que é que ele quer ser
o futuro, qual é a família do futuro para ele, não é? Dentro do contexto de social onde ele está inserido. Ele precisa ser parte integrante desse processo. Ele precisa ter o sentimento de pertença da escola, não é? Muitos estudantes, a partir de uma pesquisa que eu avaliei, muitos estudantes deixavam a escola porque eles não se sentiam presença na escola. Eles não se sentiam parte integrante do processo educativo. Ele não se sentia importante naquela escola. Não era um a mais. Ele achava que era um a mais ou um a menos, né? Então, se provou e se comprovou que ele precisa ter o sentimento de pertença. Aquele sentimento pastoral que nós temos dentro da nossa paróquia, não é? É o sentimento de pertença dentro da pastoral, o sentimento de pertença dentro da escola, dentro da comunidade. Qual é o meu papel? Qual é o meu projeto de vida? Não é? Então, hoje a educação tem esse viés. Ele precisa ter esse viés, né? Algumas escolas ainda um pouco menos expressiva, né? Com relação a isso. Não pela questão da gestão, às vezes pela questão do educador, mas pelo contexto onde essa escola está inserida também é muito importante, né? Esse contexto de como está a fome nessa região. Sim. Tudo isso influencia as políticas públicas, né? Dos políticos que estão envolvidos naquela região. Tudo isso é importante, tudo é investimento, tudo é importância para aquele setor, para aquela escola, para aquele educador, entendeu? Então, nós funcionamos como ilhas, de fato, né? Ilhas que estamos inseridas dentro de um contexto. E é aí onde as paróquias, elas podem e devem e vão somar muito às escolas. Com certeza. Marcelo, você continua aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo. E você que está nos acompanhando pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. Já a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91, de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 20 de março de 2022. Hoje no programa estamos falando sobre a Pastoral da Educação e conosco para refletir sobre esse tema a gente recebe aqui a articuladora arquidiocesana da Pastoral, Marcele Noronha. E no primeiro bloco a gente contextualizou um pouco sobre o que é a Pastoral, sobre a missão, como é que ela tem atuado aqui na nossa arquidiocese. E aí, nesse segundo bloco, Marcelo, eu queria que a gente começasse falando sobre os desafios da pastoral para atuar justamente junto ao público-alvo. Bom, Luiz, eu acredito que os desafios continuam sendo os mesmos até de algumas outras pastorais, né? Então, é mais a dificuldade de diálogo, né? Interpastoral, que a gente chama, e mesmo até entre as instituições, né? Então, há uma ideia de que as ações da igreja não podem se misturar com as ações de outras instituições, né? Como as escolas públicas, por exemplo. Então, se tem ainda aquela ideia, um pouco engessada, né, que eu digo, de que a escola pública é laica, né? Não tem religião, não tem processo religioso definido, né? Mas temos o desafio de romper com essa ideia, né, a fim de cumprirmos a proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco, que é, de fato, um amante da educação, né? Eu digo porque ele tem uma preocupação nítida com a educação, né? Com o pacto educativo, ele vem aí para unirmos forças, independente das religiões. Então, o Papa nos traz essa responsabilidade e essa responsabilização junto aos estudantes, junto aos jovens, independente da religião, qual o nosso papel nesse processo educativo. Não é? Seja um processo educativo temporário, seja um processo educativo local, não é? Talvez um pacto educativo estadual, onde a gente tenha a realidade do nosso estado, né? A realidade educativa do nosso estado. Então, o Papa Francisco nos coloca essa ideia, né? Nos dá essa ideia de pacto educativo global, logicamente que precisa se começar pelo nosso contexto da nossa cidade, do nosso estado, não é? E aí existe uma territorialização maior, né, desse processo, porque os desafios ainda continuam sendo esses, né? A questão do diálogo, da falta de compreensão de algumas pessoas que fazem a educação e que fazem a própria igreja, certo? Porque o não nós já temos, geralmente, né? Então nós vamos à procura do sim. Né? Onde nós podemos começar? Será que tem que ser algo que venha de cima para baixo? Não.
o jovem, ele realmente ele gosta de ser parte integrante do processo, né? Ele tem que se sentir parte integrante da organização desse processo para que ele seja expansivo. Então, precisa-se ter um planejamento, se ouvir ambas as partes e, a partir daí, começar um processo realmente educativo e em conjunto. Então, o desafio ainda é mesmo essa falta de diálogo mesmo. É verdade. E já entrando aqui no tema da campanha da fraternidade desse ano, a gente já estava dando uma pincelada aí no primeiro bloco. A campanha desse ano, ela trata sobre o tema da fraternidade e educação. Eu acredito assim que é um tema bem oportuno e não tem como não voltar a falar sobre a pandemia, né? Porque a educação foi um setor bem castigado, né? Com esse período da pandemia, né? Muitas adaptações, tanto por parte dos alunos como dos professores, né? E aí, qual a importância de trabalhar essa temática tendo em consideração todo esse contexto? Luísa, o que nós vemos é que ainda ouvimos algumas pessoas na igreja dizer assim, por que o tema da campanha da fraternidade sempre foge do contexto da quaresma? Eu já escutei isso, né? Sim, também já ouvi. Já ouvi muito isso. Então, bastante. Primeiro eu digo, a pessoa precisa entender, né, o contexto do que é a campanha da fraternidade, né? Então, a campanha da fraternidade justamente surgiu como um olhar, o que precisa ser visto pela igreja com mais ênfase naquele momento, não é? Então, todos os temas da campanha da fraternidade são extremamente importantes e não só para trabalhar durante a quaresma, não é? Por que se trabalha mais na quaresma? Porque naquele momento da quaresma estamos fazendo o nosso jejum, a nossa oração, e estamos voltados à luz do evangelho. Então, precisamos enfatizar mais, mas não quer dizer que durante o ano não temos que trabalhar, né? Então, quando a campanha da fraternidade surgiu, na época, em 1962 e posterior em 1964, né? E que eu tive a graça de visitar a cidade de Timbó, fomos lá fazer a formação da campanha da fraternidade e o quanto foi importante aquele processo. Conseguimos entender melhor o processo da campanha da fraternidade, como começou, e eu me apaixonei cada vez mais, né? E se a gente hoje é o tema da campanha da fraternidade, nós que somos igreja, eu me apaixonei mais ainda pela campanha da fraternidade, por como ela começou, né, o contexto, e hoje ela ser conhecida mundialmente, né, e começamos aqui na nossa arquidiocese. Então, o tema educação é um tema muito pertinente porque, como eu disse no primeiro bloco, foi um setor que ficou muito sacrificado, sacrificado. E a partir dessas necessidades, outras foram surgindo, inclusive de contextos emocionais dos nossos jovens, dos pais, não é? Então, esse tema, ele realmente foi de extrema importância e foi um tema que tem como se trabalhar o ano todo, o próximo ano também, né? E que precisa realmente ter uma ênfase melhor e maior, né? Então, nessas formações que a gente está passando, né, nas cidades e tudo, a semana passada estávamos em Itaipu também, nós sempre enfatizamos isso aí, a importância desse tema, né, para que não haja uma falta de interesse de por que a igreja se está se detendo tanto à educação. Por quê? Né, porque, de fato, com a pandemia, nós tivemos realmente sérias necessidades do processo educativo acontecer, muito sérias mesmo. E que hoje a gente vem tendo, já está melhorando com o retorno das atividades presenciais, mas que ainda existem algumas lacunas. É verdade. Inclusive, até só assim, reforçar o que você já falou em relação a esses temas sociais, né, que são sempre trabalhados na campanha da fraternidade, a gente também tem que se lembrar que, como igreja, nós vivemos em sociedade, né? Exatamente. Então, é importante a igreja discutir esses temas da sociedade justamente com esse olhar de igreja, não é? Não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. A igreja não está num patamar e a sociedade em outro, não, né? Estamos ali na mesma bolha, vamos dizer assim, né? E é importante a gente também se aprofundar nessas temáticas para poder ajudar e viver melhor como sociedade e como cristão, com né? toda certeza. Então, a Pastoral da Educação, nessa época de formação da campanha da fraternidade, estamos
dentro da arquidiocese, nas nossas formações, podemos também participar de como as políticas públicas daquele setor está acontecendo. Então, na formação, eu falo um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sim, do livro didático, que já são programas que acontecem na rede pública, estadual e municipal, e que podem ser auxiliadas também pela igreja. Não é? Hoje nós estávamos na reunião do clero e já estava se falando na agricultura familiar, na bodega solidária, não é? Isso. E a gente fica vendo o quanto realmente nós temos uma relação bem conjunta entre a igreja e a escola. Não é? Nós temos realmente esse viés de entender o processo educativo ligado à igreja. Porque nós já recebemos esses kits de alimentação escolar, que durante a pandemia precisou ser extensivo às famílias, não é? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele era um programa de assistência ao educando no período da aula. Não é? E a partir daí essa lei precisou ser um pouco modificada para que essas comunidades, essas famílias recebessem esse alimento, já que as crianças estavam em casa, né? Então, vejam aí que a gente, entendendo o contexto geral, fica-se mais fácil, né, de até auxiliar essas escolas, esse processo educativo também. E aí, Marcele, tem uma parte aqui do texto base da campanha da Fraternidade que fala sobre a questão das escolas católicas de educação básica. Como é que também tem sido a atuação da pastoral junto a essas escolas, né? Aqui na nossa cidade a gente tem várias, né, escolas católicas. Isso. E aí como é que tem sido também essa relação entre vocês? Bom, as escolas católicas, elas já são mais voltadas com a ANEC, né? A Associação Nacional das Escolas Católicas. Então, nós temos um assessor da ANEC que também presta esse apoio à CNBB, também participou da formação desse material. Sim. E aí, a Pastoral da Educação, ela, dentro das escolas católicas, ela também ainda deixa um pouco a critério das irmãs, dos padres, do capelão que está nessas escolas, sim, entendeu? Sim. Então, dentro da escola católica já existe o professor de religião, de ensino religioso, né? Então, a partir dos cadernos que são desenvolvidos pela campanha da Fraternidade, temos o caderno do ensino fundamental, que são 5 encontros, e o caderno do ensino médio, né? Então, a nossa assessoria é uma assessoria mais pedagógica de material, sim, né? Sim. A nossa presença, com toda certeza, estamos à disposição, caso alguma escola se veja, né, com esse viés de precisar da nossa assessoria, estamos totalmente abertos, mas até então não fomos ainda convidados para nenhuma escola católica, né? Mas temos o diácono Ademaci, que também já é de uma escola católica, também faz parte da nossa comissão, não é? Então, toda escola católica tem o seu capelão, né? Que também participa desse processo também, porque já conhece o nosso material. Mas, assim, a nossa presença é só chamar, que nós estamos totalmente à disposição. Inclusive, eu sou fruto de escola católica, estudei minha vida toda no Colégio das Neves, dei aula no Imaculada Conceição, meus filhos são do Colégio das Neves, então eu tenho um vínculo muito grande com o Colégio das Neves, muito forte, e todas as escolas católicas têm o mesmo viés, né? Estamos à disposição de todas elas. Sem dúvidas. E aí, Marcele, como é que tem sido, a gente falou sobre as escolas católicas, e como é que tem sido também a presença da pastoral nas escolas, assim, de um modo geral? Vocês têm mantido um diálogo com os gestores dessas instituições? Como é que a pastoral também tem atuado, assim, nesse sentido? Como eu sou gestora de escola pública e já há muito tempo, eu estou há 6 anos nessa escola, então eu tenho um conhecimento com muitos gestores, né? Então, os gestores, eles até dizem assim, perto da minha escola tem a paróquia tal, então a gente já está nessa comunicação, sim, não é? Com alguns gestores, eu já passei esse nosso papel, nesse nosso trabalho, e alguns já estão sinalizando. Por quê, Luísa? Porque nós estamos por enquanto, captando informação, mapeando as escolas, né? E baseado no convite das paróquias e nessa nossa formação, nós podemos ajudar junto à paróquia e essas escolas, onde essas paróquias podem ajudar mais ainda, né? Então,
à medida que vai surgindo os convites, nós estamos chegando a essas paróquias e já sinalizando com algumas escolas e alguns gestores de como a igreja pode chegar junto daquela escola, Sim. como pode se tornar parceira, né? Nós demos até a ideia numa das formações, minha paróquia adotou uma escola pública, talvez um selo, entendeu? No Agir, né? Porque a campanha da fraternidade esse ano, ele está voltado em 3 pilares, né? A escuta, o discernimento e a ação. Então é escutar, discernir e agir. Na verdade, que foi substituído, que antes era o ver, julgar e agir, né? É verdade. Então o julgar já foi substituído pelo discernir, não é? E o agir é que nós temos várias ideias que vamos passando à medida que estamos indo nessas paróquias, entendeu? Então, talvez digamos, minha paróquia adotou uma escola, né? Uma parceria entre a escola pública e a igreja é de extrema importância, né? Eu tenho um exemplo prático, né? Lá na nossa escola, onde os encontros acontecem na escola e a catedral, por exemplo, que foi quem adotou a nossa escola, né, tá sempre junto, né, e fazendo concertos, e a partir daí, nessa parceria, os encontros acontecem na escola, os encontros do ECC, do EC, do SEGME, do EJAC, e nós criamos essa parceria, né, já há um tempo que a gente tem essa parceria, também com outras paróquias, já fizemos vários encontros de outras paróquias e a escola sempre está recebendo essas doações de concertos e essa é uma parceria que eu digo que só trouxe benefícios, né? Sem e dúvida. Agora com essa campanha da fraternidade voltada à educação, esses processos, esse projeto pode ser extensivo a outras escolas que estejam precisando. Inclusive até assim, o ambiente escolar, assim, falando mais especificamente sobre o ensino público, né? A gente sabe assim, que tem comunidades bem periféricas, né? Assim, e que vivem realidades muito difíceis. Eu, ano passado, conheci um projeto lá em Nova Parnamirim, que é a comunidade Santa Dulce dos Pobres, que atua, assim, tem um trabalho belíssimo lá, assim, atua nesse campo da alimentação, né? Que são famílias bem, bem carentes. E também auxiliam nesse aspecto educativo, né? Promovem aí formações em parceria com outras instituições. E isso até facilita, né? Porque a igreja, ela tem realmente essa abertura com muitas instituições de conseguir cursos, de conseguir realmente esse acesso à alimentação que muitas famílias não têm. E que, assim, é uma necessidade básica. E não tem como não voltar novamente à pandemia, porque muitas pessoas que, digamos, tinham o seu ganha-pão, que trabalhava, e com a pandemia se viu sem nada, porque perdeu o emprego, ficou numa situação difícil, né? Exatamente. E a igreja chega junto nesse aspecto. E a igreja, com toda certeza. Por isso, Luísa, é tão importante o mapeamento dessas regiões, né? Porque algumas regiões precisam mais daquela alimentação, da alimentação básica. Sim. Outras regiões, por exemplo, as escolas aqui de Petrópolis, eles já precisam mais de um olhar voltado para a escuta do jovem, né? Muitos jovens se mutilando, muitos jovens em processo depressivo, entendeu? Sim. Então, talvez esse viés pudesse ser extensivo também, principalmente aos estudantes do ensino médio, não é? Que tem já esses outros agravantes, entendeu? Verdade. Então, quantas paróquias nossas têm assistente social, psicólogos, entendeu? E que pode criar essa pastoral da escuta, onde já se tem uma ideia mais ou menos de como atuaria essa pastoral da escuta, né? E seria de grande importância a criação agora dessa pastoral, né? Para que essa pastoral nos auxiliasse junto a esses jovens, junto às escolas, né? Esse mapeamento é importante porque cada escola tem a sua realidade. Não é? Tem escola que, até para se promover um pouco mais a dignidade humana, tem estudantes que praticamente o banheiro da escola é horrível, entendeu? Então, por que não um banheiro da escola ser modificado, ficar bonito, ficar digno, entendeu? E que uma paróquia possa ajudar esse processo, né? A quadra, quantos estudantes não tem um incentivo à cultura, um incentivo ao esporte, né? Então, existem várias formas das paróquias auxiliares. Sempre tem um professor, um educador que pode ir fazer um torneio, entendeu? Naquela escola, num sábado.
talvez numa reunião pedagógica com os professores, com os estudantes, né, com os pais, né, tantos pais passando por necessidades, inúmeras necessidades, inclusive da própria escuta, né? Muitas vezes o pai, ele chega na escola e eu quero falar com o diretor, mas às vezes outras pessoas podem resolver, mas a confiança, né? Verdade. A confiança no padre, a confiança no diretor, então tem sempre isso aí, né? Tem sempre essa paroquialidade que a gente diz esse mapeamento da escola, porque cada escola vai ter necessidades diferentes. Então é importante isso aí, conhecer a sua comunidade, conhecer as escolas que formam a sua comunidade, a sua região pastoral. Sem dúvidas. Marcelo, você continua aqui com a gente, vamos para mais um intervalo. E você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, a gente volta já já. Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 20 de março de 2022. Hoje no programa a gente está conversando com Marcele Noronha, que é a articuladora arquidiocesana da Pastoral da Educação. A Pastoral da Educação é o tema do nosso programa de hoje. E aí já estamos aqui no terceiro bloco. No início do segundo, Marcele, eu pedi para você falar um pouquinho sobre os desafios da Pastoral. E aí, agora nesse terceiro bloco, queria que você falasse um pouco sobre os frutos, né? Uma pastoral assim nova, ainda é um bebê, né? Aqui na nossa arquidiocese. É verdade. Mas a gente percebe que já deu passos assim muito importantes, né? Para esse diálogo, para tudo que você colocou desde o início até agora. Bom, os frutos nós, de fato, estamos começando a colher agora, né? E eu acho que o momento de expandir essa pastoral é justamente esse ano, né? Esse ano com o tema da campanha da fraternidade sendo fraternidade e educação, né? Então, é o momento de conseguirmos chegar a mais paróquias, não é? A estarmos mais presentes nas escolas, nas instituições de ensino, nas instituições educacionais, tantas instituições que trabalham com cursos, por exemplo, então, que são instituições que precisam desse viés mais educativo à luz do Evangelho. Então, é um momento que nós precisamos unir forças, né? Até acolher mais pessoas que tenham essa nossa proposta também de implantar a pastoral nas diversas paróquias da arquidiocese, né? Então, nós, tanto eu quanto o nosso coordenador, o diácono Márcio Azevedo, que mesmo agora estando na diocese de Caicó, ele continua bem atuante junto a nós, né? Nós que fazemos a pastoral da educação, e muitos são educadores, né? Mais ele que é diácono, o diácono Ademaci também, né? Veio somar a nossa equipe. E agora nós estamos, de fato, colhendo um pouco desses frutos e com interesse de fazer mais pela educação, né? Estar mais próximo das escolas, mais próximo daquele jovem que está lá na paróquia e que tem uma dificuldade na sua escola, sabe que tem colegas que estão em dificuldades na sua escola. Então, toda escola tem um coroinha, tem sempre tem ministros e a gente pode realmente expandir esse processo. E muitos não conhecem a pastoral, né? Então eu faço de fato um convite que, se quiser ligar para nós, para que a gente faça uma visita à paróquia, vá expor como atua a pastoral, né? Como nós já trabalhamos na Arquidiocese de Natal e auxiliar essas paróquias de fato nessa implantação, né? Então estamos totalmente à disposição, Luísa. Quero pedir licença para disponibilizar o meu celular, né? Quem por acaso sentisse tocado para essa pastoral pode me ligar, 98876-7775, né? O nosso coordenador também tem todo interesse, o professor Márcio Azevedo, e a partir nós que somos articuladores, levamos essas propostas para ele e conseguimos aí fazer esse processo aumentar mais ainda, né? Com certeza. Temos o apoio de Dom Jaime, nosso arcebispo, que hoje mesmo já deu ênfase à campanha da fraternidade, o quanto ele também tem uma atenção especial à educação. E Dom Jaime realmente é muito sensível às situações das escolas. Ele tem essa noção de
o que passa alguns estudantes, né? As escolas como estão. Então isso é muito bom, a gente ter o apoio do nosso pastor, do nosso arcebispo, que é tão humano e humanizado para esses processos educativos. Então temos tudo para aumentar, mesmo como você disse, a paróquia a pastoral sendo ainda jovem, né? 2019 é quando começamos mesmo a atuar, mas temos bons frutos e muita disposição para expandir essa pastoral. Até porque com a pandemia agora, nós de fato temos muito que trabalhar. Acolher mais as pessoas que têm interesse em entrar na pastoral também, tanto nas paróquias, os padres que podem nos ajudar, quem poderia ser aquele disseminador, né? Que nós possamos dar a semente e colher bons frutos futuros. Então, vamos precisar de todos, não é? Principalmente dos nossos padres, para que eles possam realmente abrir as paróquias para que a gente possa chegar até elas, não é? E realmente muitos já estão nos acolhendo com essas formações da campanha da fraternidade, estão até conhecendo melhor a pastoral, não é? E o quanto nós podemos, de fato, ajudar, né? Ser sempre essa via de mão dupla, não é? Sem e dúvidas. Termos um trabalho realmente muito, muito pastoral e bem participativo da comunidade. Verdade. Eu digo, todos nós estamos inseridos no processo educativo. Todos nós temos alguém que está estudando, temos um filho, temos um sobrinho, não é? E estamos estudando também, né? Isso. Nunca nós paramos de estudar, sempre estamos fazendo um curso. Inclusive, eu acho que agora nesse período da pandemia, muita gente aproveitou para fazer um curso, né? Para fazer um curso, exatamente. Se qualificar, aprender a usar as mídias, não é? E tivemos que nos reinventar. Verdade. Né? Quantas pessoas não gostavam de ficar lá olhando o celular e precisou fazer isso. Né? Precisou fazer um investimento na internet, no computador de melhor qualidade. Então tivemos que nos adaptar e hoje a gente não vai conseguir sair disso aí de uma hora para outra, não é? Nem da pandemia, não é? Que deu uma trégua mais que não se sabe, Deus é quem sabe como é que vai ficar daqui para frente. Tivemos que nos adaptar com essa máscara, não é? E hoje estamos que está adaptados aos diversos meios, não é? A ter mais esse processo de escuta, de entender o outro, né? Quantas vezes a gente não parava para escutar, não é? Não parava para ouvir e dizia assim, eu não sou parte integrante desse problema, digamos assim, né? E hoje não. Hoje a gente sabe que somos realmente participativos, partícipes ativos nesse processo de escuta, né? Nesse processo de modificar essa sociedade a partir da educação. É verdade. Inclusive, eu até acredito que com a campanha da fraternidade desse ano, muitas paróquias vão compreender mais o sentido, né, da pastoral, o objetivo dela, isso, né? Exatamente, porque assim, quando nós chegamos com as formações da campanha da fraternidade, é que dando exemplos do que aconteceu já na escola, de como acontece a escola, né, esse contexto da paróquia adotar a escola, então muitos não tinham conhecimento de como atuava a pastoral, né, e de como a pastoral era fácil de ser implantada com frutos muito, muito proveitosos. Uma pastoral necessária, não é? Exatamente, necessária e muito. Mais ainda nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Que tantos de nós precisou ser educados, não é? Estamos num ambiente que precisamos ser educados. No nosso trabalho temos que ter educação, temos que pensar no outro, na sociedade, de viver em sociedade. De trabalhar o coletivo, não é? Não são só os estudantes. Hoje a gente tem que também educar os pais, né, para esse processo. Não foi só eu. Meu filho sentiu muito na pandemia, porque ele não conseguiu aprender nada. Mas não foi só seu filho. É verdade. Não é? Foi os filhos de todos nós, que precisou também ter o olhar do pai, né, que às vezes não conseguia ajudar, porque não tinha formação para aquela área. Teve tantas dificuldades que precisou recorrer a um vizinho, a um colega, ao pai de um amigo. Quantos pais ajudaram colegas dos seus filhos, né? Então, isso tudo é educação. Isso tudo é educação. Diariamente, nós, dentro das nossas pastorais, mesmo que não seja pastoral da educação, temos que ter esse viés de ouvir o outro e de estar, de fato, num processo educativo. Aprendendo verdade. Sempre. Com certeza. Marcela, a gente já está assim caminhando aqui para o encerramento do programa,
Mas antes da gente se despedir, eu queria só que você deixasse reforçado mais uma vez o contato para aqueles que se interessaram, né, em conhecer mais o trabalho da pastoral, em se engajar de alguma forma, e até para as paróquias que quiserem implantar. Pronto, então eu me chamo Marcele, sou, além de gestora pública, sou membro integrante da Pastoral da Educação, articuladora. Meu número é 98876-7775. Então pode entrar em contato não só para a formação da campanha da fraternidade nesse momento, mas em outro momento, ou talvez nessa mesma formação, já deixarmos uma sementezinha da Pastoral da Educação. Então estamos, né, totalmente abertos ao diálogo, a como a gente pode também melhorar, né, tantos padres que têm um viés educacional muito, eu digo, eu tenho muitos padres que os padres das nossas paróquias são verdadeiros educadores. Isso mesmo. Né, de tanto que de uma homilia tão contextualizada, de uma homilia tão educativa, de uma homilia que nos faz de fato viver o Evangelho. Né? Então, os nossos párocos, eles podem muito nos ajudar. Né? Então, que entre em contato conosco. Temos a minha colega de trabalho, a professora Valdete Nascimento, que é quem faz também essas formações comigo, né, nos interiores. E estamos todos à disposição, Luísa, todos à disposição de a qualquer momento, tanto mesmo agora durante a campanha da fraternidade, a quaresma, mas depois para a implantação também da Pastoral da Educação. Que realmente consigamos dar continuidade a esse processo. Não só agora, não é? Na época da campanha da fraternidade, estivemos bem unidos ao padre Robério, que nos deu realmente muita força, não é? Nos deu a confiança de trabalhar esse tema e que vem realmente nos auxiliando muito nesse processo. E que a gente possa dar continuidade depois. Né? Então estamos à disposição de qualquer paróquia, de qualquer escola, e vamos trabalhar juntos. Com certeza. Marcele, muito obrigada pela sua participação aqui no Aprendendo com a Igreja. Foi ótimo recebê-la nessa manhã de domingo aqui na Rádio 91. E vou deixar aqui o espaço para as suas considerações finais, algum recado que você queira passar agora aqui no final do programa. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao diácono Márcio Azevedo, nosso coordenador, pela confiança, né, que depositada, né, na minha pessoa, da professora Valdete também, que sempre nos auxilia em cada formação. E agradecer ao padre Robério, ao padre Matias, aos padres que já nos receberam, tanto em Nísia Floresta como em Itaipu, nas paróquias de Candelária. Já fizemos formação na São Francisco de Assis, no Cidade Satélite, ao padre Nazareno, ao padre Marcelo Cesarino, que também é o nosso pároco e sempre eu digo, é um professor também, né? Ao padre Valdir também da paróquia da Catedral, que é também nosso pároco, e a todos que realmente nos acolhem, né? Cada formação que nos acolhe, a educação precisa de todos nós, a educação precisa de cada paroquiano, precisa de cada jovem, não é? E vamos unir forças, trabalhar juntos. A educação precisa de cada um de nós. Com o pouco que cada um tem, o pouco com Deus sempre será muito. Sem dúvida. Então vamos unir forças, vamos trabalhar juntos e vamos não só agora, nesse período da quaresma, mas o ano todo trabalhar a educação. Luiz, eu quero realmente agradecer de coração esse espaço que você nos abriu aqui hoje, na 91, e agradecer ao nosso pastor Dom Jaime por tantas forças que ele dá à educação, que ele nos contempla, né, nas suas homilias, o quanto ele se preocupa com a educação, né, e pedir a Deus que consigamos cada vez mais estar voltados ao estudante, à melhoria da escola pública e realmente que possamos servir à luz do Evangelho e a palavra de Deus. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada, Marcele, pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E a todos vocês que ficaram conosco aqui na Sintonia do Bem nesta manhã de domingo. Nosso programa vai chegando ao fim, mas lembramos que na semana que vem, no domingo, a partir das 10 horas da manhã, temos esse encontro aqui para falar sobre assuntos relacionados à vida da nossa igreja. Você não sai da Sintonia do Bem.
Vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.